eu sou do meu. Bem-vindo, meus irmãos, minhas irmãs, ao programa Duque em Alton. Mar Adentro, um aprofundamento da nossa experiência de fé que os irmãos da Aliança de Misericórdia de Belo Horizonte oferecem para nós esse momento especial. E hoje nós vamos dar mais um passo, um último passo nesta série Progredindo com a Virgem Maria. E olhando para Nossa Senhora, a nossa mãe, aqui temos a imagem de Nossa Senhora de Fátima, olhando para a Virgem Maria, aprender a amar ainda mais a Jesus e como, de forma especial nesse dia, meditar como sermos pessoas cheias do Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria. Vamos iniciar então invocando sobre nós o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que Deus abençoe este momento de partilha e reflexão, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos ler a passagem de Pentecostes, esse mistério tão bonito que agora nós vamos meditar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Tendo-se completado os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes, então, línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Palavra da salvação, palavra do Senhor, graças a Deus. O que aconteceu dentro dessas quatro paredes do cenáculo? Hoje, se nós vamos até Jerusalém, a gente consegue entrar naquela sala, o andar de cima, que se chama cenáculo, o mesmo lugar onde os apóstolos estiveram. Naquela tarde, naquele momento onde, depois de um período de espera, aqueles homens que eram frágeis, eram pecadores, eram homens limitados, como nós. Homens que haviam passado 3 anos seguindo Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. Nós, na Aliança de Misericórdia, temos um período de 3 anos de formação, para que os jovens possam se preparar para a missão. Aqueles apóstolos ficaram 3 anos convivendo, sendo formados diretamente pelo próprio Jesus, viram seus milagres, alguns viram a ressurreição, mas no momento da cruz, a humanidade, a fraqueza, falou mais alto e eles vacilaram. Agora, o que acontece naquele momento onde aqueles homens frágeis e pecadores saem daquele cenáculo como tochas vivas de fogo? Saem com aquele amor ardente no coração, como diz a palavra, saem repletos do Espírito Santo. Que coisa mais bonita nós sermos repletos do Espírito Santo. Você já pensou o que significa isso? Você estar repleto do Espírito Santo? Foi a experiência que aqueles homens viveram. Aqueles homens falaram línguas que jamais eles haviam pronunciado, porque alguém os movia, porque alguém agia a partir do interior. Era uma força que havia tomado aqueles homens, uma força, uma energia, como uma corrente elétrica que passava pelo corpo deles e fazia com que eles experimentassem uma força, um amor, um destemor que nunca eles haviam experimentado. Qual é esse mistério de Pentecostes? O que acontece naquele momento para que haja tamanha transformação? Eu tenho certeza que o seu desejo, assim como o meu desejo, é experimentarmos Pentecostes, é vivermos concretamente essa experiência.
Nós que há tantos anos caminhamos na igreja, caminhamos na Aliança de Misericórdia, engajados numa paróquia, em alguma outra comunidade, o anseio do nosso coração é sermos cheios do Espírito Santo, como aqueles homens apóstolos. 12 homens, frágeis, pecadores, pescadores, transformaram o mundo. Então, este é um mistério muito concreto, porque o que aconteceu com eles é o desejo de Deus para nós. A transformação que aqueles homens viveram é a mesma transformação que Deus deseja que eu e você vivamos. Deus não chamou a cada um de nós para vivermos uma obra pela metade ou uma obra incompleta. Então, o mistério de Pentecostes é para nós. Amém? Agora, qual que é o segredo? Agora, como poder viver esta experiência de Pentecostes? Porque quando nós pensamos, e nós olhamos muitas vezes para os irmãos da igreja evangélica, que vivem essa dimensão do avivamento, vivem essa dimensão de Pentecostes, de um novo batismo do Espírito Santo, de dons, de curas, de carismas. Muitas vezes nós não sabemos exatamente como alcançar essa experiência. Então, eis aqui o segredo, e a própria palavra de Deus nos revela qual é o caminho para nós alcançarmos este batismo do Espírito Santo. E a resposta, hoje, está aqui do meu lado. A Virgem Maria. Ela é a esposa do Espírito Santo. Maria é a mulher de Pentecostes. São Leão Maria de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, diz que quando o Espírito Santo encontra uma alma que é habitada por Maria, que é consagrada à Virgem Maria, ele não resiste. E ele desce sobre aquela alma com toda a força e poder do seu amor para transformá-la. Então, o segredo para que nós possamos experimentar Pentecostes é nós nos unirmos à Virgem Maria, caminharmos com ela e pela intercessão de nossa mãe, recebermos esta graça que somente o Espírito Santo pode nos dar. Porque veja, meus irmãos, o Pentecostes não é mérito nosso. Por mais que nós desejemos, peçamos, nós não podemos gerar em nós esta experiência. Essa experiência não depende de nós, tampouco dos nossos bons esforços. A única coisa que nós podemos fazer é nos tornar vazios, porque essa experiência é um dom que o Pai derrama sobre nós. Então, quanto mais vazios, quanto mais livres interiormente, mais nós teremos espaços para receber esta força do Espírito Santo. E aqui entra a presença da Virgem Maria, porque ela nos ensina a como viver preparados, a como gerar espaço em nós para que o Espírito Santo possa vir. Se nós pegarmos na palavra de Deus, Lucas 1, o encontro de Maria com Isabel. Quando Nossa Senhora encontra Isabel, e Isabel escuta a palavra da Virgem Maria, Lucas diz que a criança pulou de alegria no seu ventre. E às vezes eu fico me perguntando, e às vezes eu fico refletindo sobre isso. João Batista, no ventre de Isabel, recebeu o batismo do Espírito Santo. A palavra fala, vamos abrir aqui em Lucas 1, Isabel ficou repleta do Espírito Santo e a criança lhe estremeceu em seu ventre. E um pouquinho antes, quando o anjo faz a profecia a Zacarias, diz que sobre João Batista estaria o poder de Elias, o maior dos profetas. Então, Maria apenas cumprimentou Isabel. Naquela época dizia-se Shalom, mas aquele Shalom da Virgem Maria, aquela jovem, foi tão forte, era tão carregado do Espírito Santo, que bastou aquela palavra para que Isabel e João Batista ficassem cheios do Espírito Santo. Nossa Senhora não impôs as mãos, Nossa Senhora não fez uma profecia, Nossa Senhora não fechou os olhos, elevou os braços e ficou clamando e orando em línguas,
Nada disso. Nossa Senhora apenas disse Shalom e comunicou aquela potência do Espírito Santo. Muitas vezes nós, porque não olhamos o suficiente para Maria, ou porque também não entendemos esse segredo da vida espiritual, nós buscamos meios humanos para sermos cheios do Espírito Santo. Nós rezamos, nós clamamos, oramos em línguas, fazemos tantas coisas que são coisas importantes, são coisas necessárias. Mas quando nós olhamos para a Virgem Maria, nós entendemos o segredo ainda mais profundo. Como poder tornar-nos pessoas tão repletas do Espírito Santo, a ponto de que apenas a nossa voz comunique a graça divina? É vivendo como Maria viveu. É caminhando como Maria caminhou. E Maria, como nossa mãe, a sua grande missão nesta terra é nos ensinarmos isso. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, recapitulando um pouco, a experiência de Pentecostes é para todos nós. Não desanime. Não ache que isso foi uma experiência 2000 anos atrás. Mesmo que você já está caminhando há 20, 30 anos, continue aguardando como os apóstolos aguardaram. Em segundo lugar, ser cheio do Espírito Santo não é ter muitos dons, não é orar de uma forma maravilhosa, não é viver carismas fortíssimos. Ser cheios do Espírito Santo é viver como Maria. Ela foi a mulher repleta do Espírito Santo porque era esposa do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre ela e a nuvem, aquela nuvem que acompanhava o povo judeu, a mesma nuvem diante de quem o povo se prostrava no Antigo Testamento, aquela nuvem desceu sobre ela e a tornou cheia de todas as graças. E agora, o terceiro ponto. Como então viver concretamente esta experiência na concretude da nossa vida? Como alcançar este dom? Meus irmãos, tem este segredo e tem este caminho. Seja íntimo de Nossa Senhora. Consagre-se todo dia a ela. Peça, Maria Santíssima, tu sabes das minhas fraquezas, tu sabes das minhas limitações, sabes esse barro que eu sou, esse vaso de barro que eu sou, mas a Senhora é minha mãe. Interceda por mim, Maria. E além de pedir, uma outra coisa, imitar Maria. Lembre daquela regra que os santos sempre nos ensinam. Aquilo que eu faço, Maria faria? Aquilo que eu penso, Maria pensaria? Aquela roupa que eu uso, Maria usaria? Aquilo que eu transmito, as minhas atitudes, o meu comportamento, Maria faria? Meus irmãos, esse é um meio muito simples de nós podermos imitar Maria. Então, nós precisamos rezar, sim, nós precisamos pedir a intercessão da Virgem Maria, sim, mas também nós precisamos imitar Maria. Quanto mais nós imitamos Nossa Senhora, quanto mais parecidos com ela nós nos tornamos, mais o Espírito Santo, encontrando Maria em nós, vai descer, vai vir. Porque, como eu disse, o Espírito Santo não resiste quando encontra Maria numa alma. Veja, o que eu estou dizendo é diferente de perfeição. É diferente de um esforço heróico, onde muitas vezes nós concentramos a nossa força no fazer, e de repente a gente se desanima. Não. Porque quando uma alma está com Maria, está com sua mãe, ela está despojada, ela está desprendida, ela vai se tornando uma alma humilde. E aí o que acontece? Em algum momento da sua vida, do seu dia, você errou, você falhou, você pisou na bola. Mas quando nós estamos com a Virgem Maria, em vez de a gente se martirizar, em vez de a gente se culpar, ou melhor, em vez de a gente jogar o problema nos outros, nós olhamos com humildade para o nosso coração, nos aproximamos de Nossa Senhora e dizemos: Mãe, me perdoa, eu errei, eu falhei, mas eu quero recomeçar. Me ajude com a tua graça. Ou então, no momento de grande tentação na nossa vida, naquele momento onde o inimigo vem e deseja nos pegar, nos laçar, nos sujar,
nós nos colocamos no colo de Nossa Senhora e dizemos: Mãe, até as minhas fraquezas, até as minhas tentações pertencem a Ti. E você vai vivendo essa experiência, vivendo a experiência. Algum momento pode ser que você caia, recomeça com Nossa Senhora. Algum momento pode ser que você se sinta muito forte, louve a Nossa Senhora. Mas, ou seja, meus irmãos, é viver cada situação, não centrado em si, mas centrado nela. Jamais ter os olhos voltados para si mesmo, mas voltados em Maria. Porque quando nós voltamos a olhar para Maria, Nossa Senhora é o reflexo de Jesus e ela nos mostra a luz de Cristo. Ela nos ensina a chegar lá. Porque muitas vezes nós pensamos assim: Padre, mas é muito difícil a cruz, é muito difícil ser santo, e nós sabemos que é. Mas quando nós vivemos isso junto a Nossa Senhora, e como diz Montfort, ela torna esse caminho mais fácil, mais simples, mais perfeito e mais rápido. Encerrando então essa nossa meditação, nesta última etapa do nosso percurso, progredindo com Nossa Senhora, eu quero convidar você novamente, coloque Nossa Senhora e Jesus, coloque Jesus no centro da sua vida, mas através da Virgem Maria. Seja próximo dela, seja íntimo de Nossa Senhora. E se você nunca foi, você pode pensar assim: Padre, mas como fazer para ser? Eu não sei. Basta você pedir: Mãe, me ajude a ser íntimo. Me ajude a te amar. Porque ela, como ninguém, quer te ajudar a ser um filho amoroso, um filho próximo a ela. E assim, como ela fez com aqueles apóstolos lá no cenáculo, ela esteve intercedendo, rezando, preparando aqueles homens, até que no momento certo eles estavam vasos prontos, preparados, humildes, porque estavam com Maria, na escola de Maria. O Espírito Santo desceu. Tenha certeza que na sua vida será assim. Você irá caminhar, esperar, ansiar, aguardar, mas no momento certo, tantas vezes que for necessário, você vai experimentar a força do alto descendo sobre a tua vida. Quem sabe, de forma espetacular, de forma extraordinária, como muitas vezes Deus permite que aconteça, mas isso não é o importante. O importante, a grande experiência do Espírito Santo, se dá na sua Nazaré, no seu dia a dia, vivendo como Maria viveu, a humilde serva do Senhor, vivendo as virtudes dela, o amor, o perdão, a paciência, a bondade, a humildade. Coragem, meu irmão e minha irmã. Coragem para você, coragem para mim que estou falando. Nós temos uma mãe que nos ama e que quer fazer de nós homens e mulheres de fogo, da mesma forma que foram aqueles apóstolos. Porque assim Deus é glorificado. O corpo de Cristo, a igreja, reluz em santidade. Nós salvamos muitas almas do purgatório e levamos a luz de Cristo a tantas almas que estão tão envolvidas na impureza deste mundo, que apenas a pureza de Nossa Senhora, que é o espelho da pureza de Cristo, pode alcançar. Por isso agora eu consagro a tua vida, o teu coração, a tua casa, a tua família, ao coração da Virgem Maria, e peço que ela, como mãe, te ensine e faça com que você possa dia a dia se tornar uma pessoa a exemplo de Nossa Senhora, uma presença de Maria nesta terra, ou como diz Padre Kentenich, uma aparição da Virgem Maria nesta terra. Seja uma aparição da Virgem Maria, aonde você estiver, e você verá a força do Espírito Santo concorrendo ao teu lado em tudo para o teu bem. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Se eu sou